não marca a própria trajetória. E aí tem uma passagem que está no Evangelho de Mateus, que é muito rica nesse sentido para a gente analisar. A gente tem aqui no Evangelho de Mateus, eu acho que meu relógio parou. Que horas são? Já está perto? Me desculpa, gente, deu um branco geral aqui agora. Aí, que horas são? Ah, tá. Que horas termina mesmo? Olha aí no programa. Se não, fala até de noite. Não. Ah, tá jóia. Tá terminando, beleza. Ah, tá, beleza. Só para me orientar aqui. Ah, tá bom. Desculpa, gente. Eu sou assim, atrapalhado mesmo. Minha mãe sabe, todo mundo sabe. Veja só. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, tem a história da parábola dos talentos. Um homem recebe 10, um recebe 5 e um recebe 1. Todo mundo conhece essa história, não vou repetir ela. Mas no versículo 25, capítulo 25, diz o seguinte: aquele que recebeu um talento, e tendo medo, escondi na terra o teu talento. Qual é a palavra-chave dessa parábola? Desperdício e medo. A gente pode até pensar, não, mas o cara que recebeu 10, poxa, primeiro o cara que recebeu 1 podia pensar, é injusto, tá? Hashtag vamos combinar, Deus foi injusto. Eu recebi 1, ele recebeu 10, ela recebeu 5. Eu não concordo, tá? Injusto. Por isso, vou ficar na minha aqui. Pronto, beleza. A outra, não, mas entenda, Deus. Poxa vida, ele recebeu 10. Se ele investir 5 na Bovespa, coitado, ele pode perder, mas ele fica com 5. Se essa que recebeu 5 investir 2 e perder, fica com 3. E eu que recebi 1, se eu perder, lascou. Ele não diz isso para Deus, obviamente. Né? Mas qual é o problema? E se ele perdesse tudo, o que é que Deus faria? Vamos pensar no que perdeu tudo? O que é que Deus faz? O filho pródigo, ele perdeu tudo. Gente, aquele homem sai, rico, jovem, num cavalo, roupas bonitas, cheio de ouro, recebendo um dinheiro que não merecia, porque o pai não tinha morrido. Ele perde tudo. E quando ele vai voltando envergonhado, o pai vê ele no sopé do monte e sabe que se ele entrar na aldeia sozinho vai ser humilhado. Essa é uma imagem muito bonita que Jesus coloca do amor de Deus quando a gente erra feio e fica tentando voltar para casa com vergonha. Quem já não teve isso aqui, hein? Com que cara eu vou voltar? E aí, a gente faz referência aqui ao Salmo 139. Aliás, é o Salmo 23, se eu não me engano. Que Davi, ele fica tão encantado com a ciência de Deus sobre nós, que ele se pergunta, como é que pode? Isso acontece quando a gente vai fazer uma oração. As pessoas às vezes assim, será que Deus me escuta? Tá, eu estou morando aqui em Afogados, eu estou morando aqui em Olinda, estou fazendo uma prece. Será que Deus sabe onde eu estou? É tanta gente, é o Estado Islâmico, é todas as coisas, as Olimpíadas, sei lá, e vai que Trump ganha nos Estados Unidos, não sei. Será que Deus está preocupado comigo? Né? A gente fica, será que diante desse processo todinho? Um dia eu estava pensando sobre isso. Você já sabe que todo smartphone, todo tablet, todo computador tem um endereço IP? Você sabe que o endereço IP é como se fosse a identidade do negócio. Quando você está acessando, imagine que eu estou aqui, aí eu coloco aqui no meu telefone assim, eu quero comer um Subway. Imediatamente, acessando o Wi-Fi daqui ou 3G, eu estou informando para o Google que eu estou aqui no Teatro Guararapes. O que ele vai fazer? Ele vai me indicar o Subway mais próximo, que é onde? No Shopping Itacaruna. Bom, gente, se o Google sabe quem sou eu, imagina Deus. Muito mais. É por isso que Davi ficou encantado e fez, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que me conheces. E quer eu esteja em pé ou deitado, tu conheces o meu pensamento. E mesmo que falte em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Veja o poder de Deus. A capacidade de sondar é ir no profundo
lá dentro, nas sombras que a gente tem medo de mostrar, e que Deus vê e ainda assim nos ama. Pois se o perfeito que Deus é nos ama, é nossa obrigação de imperfeito que somos nos amarmos. Porque se o Pai que vê as nossas sombras ainda assim nos ama, devemos nós nos amar para transformar nossas sombras em luz. Quando o filho vai voltando para a casa do pai, depois de ter perdido tudo, ele não perdeu um talento, como esse do Mateus 25, 25, perdeu, com medo de perder um medo. Ele perdeu tudo, ele vai voltando assim, eu não mereço ser filho, nem desse homem mais ser filho. Quando o pai enxerga aquele filho lá no sopé da montanha, ele corre em direção ao filho. Gente, imaginar um homem judeu, com todas as suas vestimentas, correndo, é inimaginável. É a posição de Deus quando o filho retorna. Como diz os orientais, quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em nossa direção. Mas é preciso a iniciativa de pedir e achar que merece. Como aquela mulher que na multidão toca Jesus e para de sangrar, ele faz, quem me tocou? E os apóstolos disseram, Jesus, estás brincando, tem um monte de gente te pegando. Vamos combinar que dá para saber não. Não, mas alguém tocou em mim diferente. Quem foi? A mulher que tocou e achou que merecia a cura. Ela não vacilou. E ela recebeu porque achou que merecia. A gente não pede sem achar que merece. A gente entrega as coisas a Deus igual o Pigou Ben Ghost, quando vai entregar aquele cheque de 4 milhões de dólares. Ela entrega o cheque à a freira puxa ela. A gente entrega as coisas a Deus assim, Deus resolve para mim. Não, peraí, deixa eu tentar de novo. Ele fala, meu filho, quando você quiser largar, eu entro aí no processo. E aí aquele pai corre, e eu fico pensando naquele filho, vendo aquele pai correndo. Ixi, vou começar a apanhar daqui. Mas já está bom, porque se ele bater em mim, está me considerando filho. E aquele pai vai se aproximando, e aí ele começa a não entender, porque o homem está sorrindo. Como ele está sorrindo? Ele está sorrindo e começa a abrir os braços. Gente, é incompreensível o amor de Deus. Ele não é lógico. Simplesmente é arrebatador. Aquele filho começa a olhar aquele homem vindo e sorrindo, ele fica tão encantado com aquele amor que perdoou e que se alegra com a volta, que ele tenta se jogar no chão, como que prostrado para agradecer. O pai corre mais rápido, abraça e beija o pescoço. Nós temos que ter coragem de tentar. Porque quando uma criança está tentando andar, ela cai. Nenhum pai, nenhuma mãe bom vai puni-la, porque caiu quando tentou andar. Porque quando a criança está tentando aprender a ler, ela gagueja. Nenhum pai, nenhuma mãe vai bater numa criança, porque para aprender a ler está gaguejando. Na vida, muitas vezes, a gente vai tentar acertar, mas muitas vezes vai errar. Não importa, a gente vai continuar tentando. Quando eu lancei esse último livro, O Tempo do Autoencontro, que eu queria aproveitar para agradecer a meu querido amigo e irmão Sérgio Lopes, que trocou de horário comigo, porque às 7h eu tenho que ir para Salvador, que amanhã eu vou falar para mais de 2.000 freiras num congresso de escolas católicas. E aí eu tenho que pegar um voo 7h, então não daria certo eu fazer a palestra de 6 horas. Quando eu peguei e fiz esse livro aqui para a Federação Espírita de Goiás, eu comecei a fazer sobre o tempo do autoencontro, que é sobre o simbolismo psicológico do deserto, né? Os momentos. E eu sei que muita gente não conseguiu ainda, mas quando terminar aqui eu vou lá para autografar antes de pegar o avião, certo? Então, quando eu fiz esse livro, chegou um momento que a editora disse, Sandro, você não vai entregar não, está faltando alguma coisa. Não sei o que é que está faltando, mas eu só posso publicar se essa coisa que eu acho que está faltando vem na minha cabeça. Aí eu disse, mas a gente tem um prazo para o lançamento do livro. Eu disse, tá bom, eu vou tentar ver. Aí eu fui dormir, aí me lembrei o que é que eu precisava dizer aqui. Eu precisava falar aqui do meu deserto. Eu precisava falar de um momento meu que, quando eu escrevi o capítulo que eu mandei para a editora, ela disse, Sandro, muita gente pode se decepcionar com você quando lê isso. Mas muita gente também pode ficar consolado porque leu isso. E nesse meu deserto pessoal, eu vou convidar os meninos que vão tocar aqui depois de mim, que a gente vai cantar uma música para vocês juntos. Vocês deixam? Galera do Toque de Luz que está aí atrás, por favor, tomando os seus lugares. Minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, eu sei que você resolveu fazer essa escolha,
mas eu preciso lhe dizer uma coisa como mãe, que é, vai dar tudo errado. A situação é dramática, né, mãe? Poxa, meu filho, mas vai dar muito errado. Vai dar tão errado que eu queria pedir só uma coisa para você e me prometa como filho. Pois não. Quando tudo der errado, eu só quero uma coisa de você. Me prometa, com aqueles olhares penetrantes dela. Parou assim, diga, mãe, volte para casa vivo. A senhora está apelando. Maria, escuta o que eu estou dizendo, não importa o que aconteça. Quando você achar que não tem jeito, volte do jeito que você tiver, que eu faço tudo de novo. E aí a vida foi, seguiu, eu fiz essas escolhas e realmente tudo deu errado. Eu fiquei com vergonha até de voltar para o movimento espírita. Eu fazia palestras só em Campina Grande, mas fiquei com tanta vergonha, me afastei do movimento espírita. E aí durante 4 vezes eu subi na varanda do apartamento para pular. Eu pensava em pular. Aí eu pensava, meu Deus do céu, eu não morro. Aí eu vou para um umbral. Aí ficava naquela... Daqui a 200 anos eu vou fazer um romance. Com o meu espírito, sei como foi a minha experiência. Minha mãe pediu para eu voltar, mas era uma dor tão grande que eu pensava em desistir. Mas eu lembrava do pedido dela. Não volte, não morra, volte para casa vivo. Aquela insistência dela. Aí sei que depois de um tempo, assim, passou a fase mais dolorosa. E das 4 vezes eu parava, pensava, eu não contei aquilo para ninguém, porque eu tinha uma vergonha tão grande de, já sendo espírita, ter achado que não tinha solução e pensado em me matar. Aí eu saí, né, do que tinha acontecido, e eu fui, e tinha um centro espírita pequenininho em Campina, eu não conhecia, eu digo, eu vou começar de novo. Eu acho que eu não entendi. Aí eu cheguei nesse centro, ninguém me conhecia. Então eu cheguei lá e comecei a sentar para escutar, para entender, para viver. Eu acho que eu estava só falando do Evangelho. Eu comecei de novo. 6 meses lá, um dia estava terminando a reunião pública, e apesar de eu ser espírita, eu sou assim, meio, sabe, cabreiro com comunicação espiritual, né? Essas comunicações assim, seu avôzinho está aqui, né? Que legal, parabéns, vovô. Me dá uma evidência de que vovô está aqui, está tão, né? Aí eu cheguei lá e o mentor da casa fez assim, ei, meu irmão, você deu trabalho, hein? Aí eu fiz muito genérico, todo mundo dá trabalho. Imagina, você ouvindo o mentor falar e criticando, né? Sou eu. Pois é, mas Deus nunca nos abandona, eu fiz. Também é genérico, todo mundo diz que Deus nunca nos abandona. Aí eu dizendo isso mentalmente, obviamente, né? Claro, estava dizendo para ele. Ele fez, a gente trabalha para Papai do Céu e a gente também, a serviço dele, nunca abandona. Aí eu fiz, que bom. Mas saiba que naquelas 4 vezes na varanda do seu edifício foi muito trabalhoso. Aí eu desabei, porque só eu sabia. Aí ele disse, se você soubesse quantos tinham lá para evitar que você caísse, você ficaria encantado com a visão. É só para você saber, meu filho, que Deus nunca nos abandona. E quando a gente volta, Ele abraça como o pai vai abraçar o filho pródigo. Às vezes, depois de um processo desse, a gente tem que se perdoar. Aliás, sempre a gente tem que se perdoar, gente. Porque a gente erra tanto. E pensar em Deus que vê o erro como o processo para o acerto. Não são 1000 lâmpadas queimadas, é a aproximação da luz. Não são muitas quedas, é a aproximação do aprender a andar. Não é gaguejar, é se aproximar, aprender a ler. Portanto, eu fiz uma música, para mim essa música eu fiz. Chama-se Perdoe-se. E está no novo CD do grupo, lá de Campina Grande, Toque de Luz. Aí eles insistiram por cantar com isso. Então assim, vocês vão ter que perdoar, porque eles cantam de verdade. Eles cantam de verdade. Mas, né? Oi. Depois eles vão ficar cantando antes do meu amigo irmão Sérgio falar. Então a gente vai cantar junto, né? Vocês têm coragem mesmo? Eu vou queimar o filme de vocês. Ninguém vai comprar mais o CD. Meu Deus do céu. Sempre que caímos ao longo do caminho, logo pensamos
quando a gente vai errar. Só não podemos é calar a voz. Só não podemos nos sentirmos sós. Quantas vezes dizemos nunca mais faço isso, e minutos depois nos tornamos o algoz. Por isso não cobremos aos outros do caminho uma perfeição que não está em nós. Só nós esqueçamos, mas podemos mais. Se hoje está difícil, mudaremos amanhã. Parece até que às vezes é quase impossível a gente transformar o que ainda dói. Por isso é falácia, mentira e desatino. Se há alguém capaz, esse alguém somos nós. Por isso comecemos a soltar a voz e transformaremos a cada um de nós. Só não podemos é calar a voz. Só não podemos nos sentirmos sós. Obrigado, gente. Muita paz a todos. Bom semestre para vocês. Valeu. Obrigado. Obrigada, amigo.